Óptica Básica, módulo 2, interpretação de receituário. Toda vez que a pessoa precisar de um óculos para grau ou uma lente de contato, o oftalmologista ou optometrista vai receitar, vai colocar em papel o que ele precisa. No caso aqui a gente tem um exemplo, no módulo 2, da receita do óculos. Ela está em branco, você percebe aqui no formato que existe o esférico, no caso longe, esférico, cilíndrico, eixo e DP. Esse é um formato de receita. As informações que sempre precisam ter aqui na receita é se existe algum esférico para ser feito, cilíndrico e eixo. ADP, distância pupilar, que é a distância entre o olho direito e o olho esquerdo, pode ter ou não na receita. Muitos médicos, oftalmologistas e optometristas colocam na receita e outros não. Isso é feito também na ótica. Pela ótica, através do pupilômetro, a gente consegue ver essa distância pupilar. No caso aqui, a gente vai aprender a interpretar quando é miopia ou hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia na receita. Aqui a gente tem um outro formato de receita. Percebe que esse já não tem ADP de cima, somente o eixo, cilíndrico e o esférico. E você tem aqui, diferente da de cima, a adição. A presbiopia, que a gente vai ver, pode estar relacionada a perto, esférico para perto, ou ela pode estar discriminada como adição. Toda vez que a pessoa tiver miopia, vai estar no esférico para longe. Você tem que ir longe, esférico e com sinal negativo. Então você pegou uma receita, esférico para longe, negativo, como está no exemplo, você já sabe que esse cliente tem miopia. Mais abaixo a gente tem um exemplo da hipermetropia. No caso da hipermetropia, toda vez vai ser no esférico para longe e sinal positivo. Sinal positivo, esférico longe, você já sabe que é uma hipermetropia. No caso do astigmatismo, você vai reconhecer o astigmatismo toda vez que você vê o cilindro ou cilíndrico na receita, ele vai estar nesse campo aqui, podendo ser positivo ou negativo. Muitas vezes é sinal negativo, porém, dependendo da receita, ela pode vir positiva. Isso a gente vai ver mais para frente o porquê. O importante é você saber que no campo cilindro ou cilíndrico, seguido de eixo, que é a posição da lente, você tem aqui um caso de astigmatismo. Esse é o importante, independente do sinal do cilíndrico. Mais abaixo a gente tem aqui a presbiopia. O primeiro exemplo é o esférico para perto. Então, no esférico para perto, sinal positivo nesse caso. Dependendo da receita, esse esférico para perto, no caso da presbiopia, pode ser também negativo. Vai depender do que essa pessoa tem no esférico para longe. Aí a gente faz um cálculo básico, que é sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vou dar um exemplo aqui. Se aqui fosse menos 2 de miopia, você ia ter no esférico para perto, se essa pessoa tivesse miopia, menos 0,75. Então você tem uma presbiopia com sinal negativo. O importante é você identificar que sempre que o esférico para perto tiver alguma numeração no esférico para perto, você tem um caso de presbiopia. E aqui o exemplo 2 da presbiopia, que é na adição. Então você tem aqui o campo de longe, no caso não está preenchido, e o campo de perto. O oftalmologista ou optometrista, ele pode optar por indicar a presbiopia no esférico para perto, como foi no exemplo 1, ou na adição. Isso não muda que é um caso de presbiopia. O que muda é o raciocínio feito pelo médico e a sua interpretação. Porém, você já sabe que é um caso de hipermetropia. Recapitulando então, nós temos aqui uma receita de miopia, onde o negativo é no esférico para longe. Depois a gente tem uma receita de hipermetropia, que também é esférico para longe, porém o sinal é positivo. Aí a gente tem aqui um caso de astigmatismo, que vai estar especificado no cilíndrico, e toda vez que tiver cilíndrico ou cilindro, dependendo da receita vai estar escrito de uma maneira, sendo que a mesma coisa é caracterizado astigmatismo, você vai ter eixo. Mesmo que o eixo seja 0, toda vez que tiver o cilindro, vai ter o eixo também na receita. E aí você tem o caso da presbiopia, que é a nossa quarta metropia do curso, onde você tem no esférico para perto, ou também pode ser feito com adição. No módulo 3, a gente vai falar sobre tipos de lente.
Se você chegou nesse vídeo de alguma maneira que não seja pelo site do curso de óptica básica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder acessar esse material aqui, ok? Boa leitura, bons estudos, até mais!